Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A gente já fez vídeo aqui sobre os porquês das datas FIFA serem consideradas chatas pela maior parte do público e sobre a gente só realmente parar para ver jogo da seleção brasileira torcendo em época de Copa do Mundo. Hoje vamos ampliar mais ainda esse debate. Por que o futebol de clubes superou o de seleções? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, já vai deixando o like, conferindo se é inscrito aqui no canal, deixando o hype também. Depois que o vídeo acabar, deixa lá o seu feedback nos comentários, sua opinião aqui sobre o nosso assunto, beleza? Bom, primeiro eu gostaria de trazer o debate para o nosso cenário nacional. O futebol é a maior paixão do brasileiro que gosta de esporte e isso nunca vai mudar. E o segundo esporte que o brasileiro mais acompanha é o que no momento tem brasileiros vencendo. Já foi Fórmula 1, na época do Senna, Piquet, já foi o tênis, quando tínhamos o Guga, já foi o vôlei, né, com os times masculino e feminino, do Bernardinho, do Zé Roberto, já foi o UFC, quando tínhamos o Anderson Silva, José Aldo, Vitor Belfort em alta, enfim. E é claro que temos também os nichos de pessoas que gostam de acompanhar alguns esportes específicos, independente de ter brasileiro vencendo. A NBA é um sucesso de audiência no Brasil, independente do basquete brasileiro ser acompanhado com menor frequência. Futebol americano também tem uma grande popularidade por aqui, num nível, inclusive, que teve jogo da seleção nas eliminatórias, tendo menos público que uma partida de NFL que aconteceu em Itaquera no mesmo dia, na mesma hora. Perdão. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que é fácil para o público brasileiro virar as costas para a seleção brasileira em má fase, coisa que ela não faz com os clubes onde o amor dela é incondicional. Primeiro que nós nos apaixonamos por futebol, primeiro pelo clube e não pela seleção. Segundo que existe uma rejeição grande do torcedor brasileiro em relação à CBF, que é a entidade que ainda organiza o futebol de clubes e cujo escudo é estampado na camisa da seleção. E essa rejeição é fruto de regulamentos mal feitos, calendários desorganizados, gestão corrupta, arbitragem fraca, entre vários outros inúmeros motivos, beleza? Terceiro ponto, falta de identificação da maior parte do público com os jogadores em campo. Se em outros tempos a seleção significava reunir os melhores jogadores que atuavam em sua maioria em clubes do nosso país, hoje a maioria dos principais jogadores atua fora do Brasil e saem cada vez mais cedo daqui. E às vezes nem para os maiores clubes. E aí tem jogador convocado que o torcedor nem conhece direito. E isso, obviamente, cria uma desconexão com o público. E o quarto ponto poderia ser o contraponto disso, mas também se tornou um problema, que é quando os jogadores dos nossos times são convocados e no lugar de ficarmos felizes com isso, ficamos preocupados com a possibilidade de haver alguma lesão, servindo outra camisa que não é dos nossos clubes e aí ficarem indisponíveis. Além do problema que é ter jogo de Campeonato Brasileiro em datas seguintes ao de jogos de seleção e acabar tendo o time desfalcado de seus convocados que não voltaram a tempo ou não podem ser escalados para não precisarem jogar 2 partidas seguidas em menos de 48 horas. Tem também o problema de termos vários jogadores estrangeiros servindo suas seleções em meio a essa data FIFA. O Botafogo jogou uma partida atrasada do Brasileirão, que foi reposta em meio à data FIFA, sem o Savarino, que estava servindo a seleção venezuelana. Venceu o jogo, mas jogou desfalcado ali de seu camisa 10, beleza? Então, quando o assunto é seleção, há um claro desinteresse do público quando não estamos falando de Copa do Mundo, onde o público do mundo inteiro para, é um assunto do momento, até quem não gosta de futebol para ver, e o país inteiro se une, né, com exceção ali de alguns antes que preferem torcer contra, ou por motivos pessoais, tem um apreço maior por outra seleção, mas ninguém fica alheio a uma Copa do Mundo, absolutamente ninguém. Muito diferente de quando o assunto é amistosos, eliminatórias, ou competições menores ali como Copa América, até a Olimpíada, principalmente futebol masculino na Olimpíada, é bastante deixado de lado, porque é um time sub-23 que joga, enfim. Não há uma mobilização popular para acompanhar essas partidas. Às vezes o torcedor não sabe nem quando é que vai ter jogo, ou não sabe que horas começa o jogo. Na Copa do Mundo, por exemplo, a seleção brasileira joga e ninguém trabalha. Vira feriado nacional. Ninguém é muita gente, né? Mas a esmagadora maioria das empresas, das profissões, é dispensado do trabalho ali para que você acompanhe o jogo. E você vai acompanhar ou não. É muito difícil que alguém não acompanhe. Eu tenho tia que desde 98, sempre que o Brasil perde uma Copa, ela diz que os caras ganharam dinheiro para aprender. Ela não vê uma porra de um jogo, mas ela acredita fielmente nisso.
e essa piada interna aqui na nossa família se renova a cada 4 anos. Ela não acompanha futebol. Mas Copa do Mundo ela vê. E ela reproduz esse tipo de coisa, beleza? E falando em dinheiro, teorias de conspiração, enfim, também sempre existe a polêmica sobre convocações duvidosas, sobretudo de jogadores jovens. Alguns dizem que existe esquema de empresário para valorizar jogador, com uma convocação, com isso ele conseguiu uma transferência para um clube da Europa, ou uma valorização salarial dentro do seu clube, além de terem suspeitas de influências externas, seja de dirigentes, patrocinadores também, nas listas ou até nas escalações da seleção brasileira, por exemplo. Mas enfim, o torcedor, em média, prefere ver o seu clube jogar. E prefere até ver os times rivais também. Por ele, as competições não parariam nas datas FIFA, mas mais vale para ele ver o seu time em campo do que a seleção. Mais vale secar o time rival, ou que tem os mesmos objetivos dele no campeonato, do que secar a Argentina ou qualquer outra seleção que esteja jogando, beleza? Alguns jogos se tornam tão protocolares que viram amistosos, mesmo sendo jogo de competição oficial. E quando é amistoso mesmo, parece que é um treino com transmissão de TV. Tamanhas trocas e testes ali que são feitos no time. Às vezes a gente para ver um jogo Alemanha e Itália, amistoso. Vários jogadores reservas, vários testes sendo feitos. Aí chega segundo tempo, várias trocas. Não vale tanta pena assim a gente acompanhar, beleza? E se a gente for comparar com a elite do futebol de clubes, né? Tem muito time europeu que é mais forte que as principais seleções do mundo. Se a gente for pegar um Barcelona, um Real Madrid, um PSG, um Bayern, um City, um Liverpool, um Arsenal, enfim, qualquer grande clube europeu da elite, a gente vai ver seus times titulares serem verdadeiras seleções transnacionais. Praticamente todos os jogadores são convocados para as suas seleções, e até mesmo alguns reservas também servem seus países em datas FIFA e alguns até como titulares nas seleções, mesmo sendo reservas nos clubes. E titulares importantes, fundamentais para o funcionamento dos times. O que ajuda a mostrar o nível dos times. Se essas equipes gigantes e muito ricas conseguem contratar jogadores de qualquer seleção, e as seleções têm um cardápio limitado, as opções nascidas no país, fica fácil sabermos quem tem times mais fortes, se são os clubes do futebol europeu ou se são as seleções. Outro cenário é o nível dos treinadores e o tempo que eles têm para trabalhar. Os principais técnicos do mundo estão na elite de clubes europeus. Muito raramente um técnico no auge da carreira vai topar deixar o mercado de clubes para assumir alguma seleção, com raríssimas exceções, né? Seleção é vista como um lugar para técnicos mais próximos do fim do que do auge das próprias carreiras. O próprio Carlo Ancelotti, italiano, atual técnico da seleção brasileira. Já ganhou de tudo na vida como treinador e provavelmente terá no futebol de seleções um desafio novo e diferente para tentar coroar sua carreira vencendo algo que ele não venceu no cenário de clubes, beleza? O atual campeão europeu com o PSG, o espanhol Luiz Henrique, esteve à frente da seleção de seu país na última Copa do Mundo. Porém, depois de ter uma grande experiência no Barcelona, onde conquistou praticamente todos os títulos possíveis, e depois de não vencer nada à frente de La Roja, voltou ao cenário de clubes e praticamente repetiu o feito com a equipe parisiense. Outras seleções gostam de dar a primeira grande oportunidade profissional para seus treinadores, como a Inglaterra fez com Southgate, que só tinha treinado ali o Middlesbrough, assim que se aposentou como jogador, assumiu o time sub-21 em 2013, em 2016 ele já era técnico do time principal. Permaneceu assim até a Euro de 2024, inclusive conquistando um quarto lugar em Copa do Mundo, em 2018, e 2 vices continentais, né, em 21 e em 24. A Espanha também optou por subir o Luis de la Fuente das categorias de base ao time principal. O ex-atacante Andrei Shevchenko teve sua primeira oportunidade como técnico na seleção de seu país, né? Ucrânia, no caso. A própria seleção brasileira também nomeou o Dunga como treinador em 2007, sem que ele tivesse assumido esse papel em nenhum clube anteriormente. E por aí vai. Então a gente vê nas seleções uma qualidade dos treinadores pior do que na maioria dos grandes clubes, beleza? E além da qualidade dos comandantes, o tempo que eles têm ali para trabalhar, é muito reduzido em relação aos clubes. O que, é claro, faz com que a qualidade do jogo praticado também seja inferior, já que as ideias não podem ser muito complexas, um entrosamento falta, os treinos são muito poucos e os jogos muito esporádicos. Em cada data FIFA, com exceção das competições oficiais, que eventualmente acontece ali em junho, os jogadores ficam reunidos por cerca de 10 dias e jogam de 2 a 3 partidas, sendo 5 datas FIFA por ano. Março,
junho, setembro, outubro, novembro. Tentar comparar isso aqui com 11 meses de temporada, rotina de treino, calendário completo de jogos, chega a ser desleal. Isso também ajuda a explicar, o baixo rendimento de vários jogadores que voam em seus clubes e não conseguem performar o mesmo em suas seleções. Na seleção brasileira, há esse debate em relação ao Vinícius Júnior. Em outros tempos, o Messi sofreu com isso na seleção argentina. Alguns são mais azarados e jogam com uma companhia de nível técnico muito inferior em suas seleções, como Lewandowski na Polônia, como Haaland na Noruega, o que os fazem ficar de fora de fases finais de eventos importantes ou sequer participar dos mesmos por vezes. Tem jogador que inclusive chega a pedir dispensa da seleção para poder se preparar melhor para desafios importantes nos clubes. Recentemente tivemos o Mbappé fazendo isso na França. O ex-lateral Rafinha uma vez fez isso e passou a ser preterido na seleção brasileira. O também lateral, né, lateral esquerdo, Marcelo, já foi pego mentindo que tinha uma lesão para poder estar garantido num jogo do Real Madrid. Enfim, é óbvio que esse tipo de coisa não acontece numa Copa do Mundo. Ainda é vista como o topo da pirâmide, né? Já que a raridade da Copa, ou seja, o fato dela ser disputada apenas a cada 4 anos, faz com que a oportunidade de jogar um torneio como esse possa ser a única para a maioria dos jogadores do mundo, já que nada garante que o próximo ciclo continuará tendo-o como merecedor de um lugar entre os convocados, ou mesmo que a concorrência irá superá-lo, beleza? Mas falando de nível técnico, a Champions League, que acontece todo ano, tem um nível superior até mesmo ao da Copa do Mundo, já que esses clubes têm elencos transnacionais, né, se reúnem e disputam entre si partidas espetaculares e, por que não dizer, também muito raras, já que as melhores equipes de cada liga nacional ganham o direito de participar e não é todo ano que dá para ver times de países diferentes se enfrentando, o que torna cada grande confronto ainda mais especial, beleza? Até por isso a FIFA criou a Copa do Mundo de Clubes, que já tinha esse nome, mas sempre foi conhecida simplesmente como Mundial, mesmo quando confrontava apenas os campeões continentais de cada ano. Era um formato bem parecido com a Copa das Confederações, né? Bem mais parecido com a antiga Copa das Confederações do que a Copa do Mundo. E agora sim vai passar a ter esse formato mais semelhante à Copa de 32 seleções, terá 32 clubes, e por isso está sendo chamada assim de Copa do Mundo de Clubes. Mas tanto esse torneio, que segue existindo, mas agora rebatizado como Copa Intercontinental, quanto a Copa das Confederações precisaram ser repensados. E esse é o novo evento teste do país sede da próxima Copa. Vai reunir os melhores times de cada continente num formato de Copa do Mundo de seleções, acontecendo a cada 4 anos, com os campeões continentais do período, além de outros clubes bem ranqueados em suas respectivas confederações. A ideia é muito boa, vamos ter muitos duelos de sul-americanos contra europeus, que ficaram cada vez mais raros, com a disparidade técnica, tática e financeira dos times do velho continente, mas também duelos interessantes entre times mexicanos, norte-americanos, árabes, africanos, vários centros alternativos que também evoluíram nos últimos anos, recebem grandes investimentos e também se aproximaram do nível dos sul-americanos, muitas vezes chegando até a superá-los. A dúvida aqui fica como os europeus, né, vão lidar aí com esse novo torneio, acontecendo ele no fim da temporada, num período que seria de férias dos jogadores, pós-data FIFA de junho, que será de eliminatórias ali para a Copa do Mundo, Final Four, né, de Nations League, por exemplo, e com vários times precisando remontar seus elencos, trocando de técnicos, com jogadores cansados, alguns lesionados, outros precisando ser submetidos a cirurgias, sem um antecedente histórico, né, para dar peso a uma competição que vai ter a sua primeira edição sendo disputada esse ano. Sabemos que a ideia de data FIFA também foi tentar surfar um pouco. Aliás, a ideia da FIFA em criar essa Copa do Mundo de Clubes foi tentar surfar um pouco na onda da Champions League, né? Meteu 13 representantes europeus na competição. Mas se os convidados de honra, no caso os europeus, não tiverem tão interessados em levar a competição a sério, ela vai perder um pouco de brilho e importância. Nesse caso, ainda não cabe a comparação entre as Copas do Mundo de clubes e de seleções, mas obviamente vai ser muito legal para as torcidas dos clubes envolvidos, principalmente dos brasileiros, poderem ter a chance de desafiar grandes potências do futebol mundial, por mais que a chance desses clubes poderem competir no mesmo nível deles seja mínima. A gente poder dizer que seu clube é um representante do Brasil num torneio dessa magnitude vai ser um motivo ali de grande orgulho, beleza?
Coisa que com a Copa do Mundo de Seleções a gente perdeu um pouco. Por mais que sejamos a seleção que mais vezes venceu, a única que não deixou de disputar uma Copa, a desorganização, descomando, trocas de comissões técnicas, falta de continuidade nos trabalhos, polêmicas nos bastidores da CBF e até uma inevitável comparação não só com as outras seleções atuais, mas com as próprias nossas seleções brasileiras de outros tempos, cria uma sensação total ali de desânimo em querer torcer fervorosamente, tentar ter algum orgulho com um time que, se não trouxer a taça, vai passar vergonha. Não importa contra quem perder ou em que fase seja eliminado. Mas resumindo, galera, o sentimento do torcedor de clube, em média, ainda é maior do que o de torcedor de seleção. Foi através do clube que o torcedor aprendeu a amar o futebol. É por causa do clube que ele tem uma sensação de pertencimento a uma comunidade, que no caso é a torcida desse clube em questão. É por esse clube que ele sofre a maior parte do ano nas inúmeras competições que esse clube disputa. É frequentando o estádio de forma muito mais acessível que esse torcedor se sente mais próximo do seu time, o que é cada vez mais difícil com os preços praticados nas partidas de seleções. É zoando o clube rival que ele encontra a satisfação de poder vencer um clássico, ou zoar um torcedor que torce para um clube diferente quando seu time vence e o outro perde na mesma rodada, ou é eliminado de uma competição importante, coisa que dificilmente a maioria das pessoas tem a oportunidade de fazer com torcedores de outras seleções, principalmente nativos, né? Não é esse pessoal aí que, com todo respeito, tá? Mas já desrespeitando, é brasileiro, mas escolhe torcer para uma outra seleção. Eu não vou zoar esse cara do mesmo jeito que eu zoo um tricolor, um vascaíno, um flamenguista quando o meu Botafogo ganha do time deles, tá? Trazendo aqui para minha realidade. E uma outra coisa, bater na seleção é muito fácil. Quando tá mal, todo mundo bate. Ninguém fica puto, todo mundo reclama igual. Não há uma comoção e nem tentativa de defesa, algo que mesmo que você torça e pertença, não é algo restrito a você e a um grupo de pessoas menor, como é no seu time, por maior que seja a sua torcida, beleza? Você convive com rivais e pessoas que, ao ver seu time perder, vão te zoar. E, inevitavelmente, você vai tentar defender os seus. Quando é seleção, a seleção perde, tá todo mundo ali no mesmo barco, a gente reclama igual. Então não tem essa graça ali de querer zoar o time do outro. Brasil ganha da Argentina, quantos argentinos você conhece? Então, até quando a gente fala de nata do futebol, estamos falando muito mais da elite do futebol de clubes europeus do que do futebol de seleções, que hoje em dia não é mais a maior das reuniões de talento que o futebol pode oferecer. Resumindo, o produto futebol de seleções, nem desportivamente e nem emocionalmente, é melhor que o de clubes hoje. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Você concorda? Discorda? Tem outras observações a fazer? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mas sempre com respeito a opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!